Você sabia que existem princípios culturais do reino de Deus? Não sabia? Então vem comigo nesse vídeo que você vai descobrir quais são os princípios culturais do reino de Deus. Enraizados firmes, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero falar com você sobre 5 princípios da cultura do reino. 5 princípios da cultura do reino. E desde já eu já quero pedir, deixa aquele like que ajuda demais no crescimento do canal. E isso contribui para a gente poder estar aqui toda semana trazendo conteúdo novo, exclusivamente para o seu crescimento espiritual. Tá bom? Primeiro eu quero definir para você o que é princípio. Vamos definir o que é princípio para a gente entender os demais assuntos que vão ser falados nesse vídeo. Princípios é um conjunto de normas e padrões de conduta a serem seguidos por pessoa ou instituição. Isso está ligado a algo desde o começo, né? O princípio nosso é a palavra de Deus. E agora eu vou estabelecer para você o que é a cultura. Assim Deus estabeleceu os padrões e a conduta do seu reino. A cultura ela é compreendida como comportamento de tradições de conhecimento de um determinado grupo social. Ou seja, a sua língua, a sua comida, a sua religião, sua cultura musical e outras coisas. O maior exemplo disso é que nós aqui do Brasil somos diferentes do pessoal da China, né? Pessoal do Japão, pessoal do Oriente Médio. A cultura é diferente. E eu sou habitante do Rio de Janeiro, então quando nós vamos em outros estados, nós vemos que a cultura ela é diferente e isso é bastante claro. Então quando você chega no reino de Deus, na Bíblia Sagrada, você já sabe ali que a cultura do reino ela é totalmente diferente da nossa cultura aqui. O que significa isso? Que a cultura do reino, a cultura de Deus, os princípios da cultura de Deus é uma contracultura do mundo. Romanos 12:2 vai nos dizer isso. Então, a cultura do reino, se eu quero viver como filho de Deus, eu preciso entrar nessa cultura, nos princípios da cultura do evangelho, né? Então, cuidado, porque tem muito cantor, tem muito cantora, tem muito pregador falando o contrário disso, com as suas atitudes, se ajuntando com práticas mundanas e falando que não tem nada a ver. Tem sim, querido. Todo aquele que é amigo do mundo, ele consiste em inimigo de Deus, tá? Então vamos lá, eu quero começar pelo primeiro princípio cultural do reino. O primeiro princípio cultural do reino é a palavra, leitura e meditação. E o Salmo 1 vai nos falar muito bem sobre isso. Sobre o varão que medita de dia e de noite na lei do Senhor e ele tem o prazer, ele tem o gozo, ele tem a alegria de meditar, de estudar. É de suma importância que eu e você conhecemos a Constituição do Reino. E Constituição do Reino, deixa eu pegar aqui, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela vai nos instruir, ela vai nos mostrar, ela vai nos falar qual é os princípios, as leis, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, como eu, como cidadão desse reino, eu vou viver essa cultura dele, né? Essa cultura do reino de Deus. E é de suma importância que eu e você possamos entender isso. Ali nós vamos ver o sacrifício, o amor de Deus, a estrutura, o estudo da palavra. Você vai buscar, eu vou buscar aqui, está toda a definição da cultura do reino. Então eu começo a ler, eu começo a estudar e eu começo a meditar no que a palavra diz. Lê de manhã, medita de tarde, medita de noite, faça um estudo aprimorado da Bíblia Sagrada. E aqui na Bíblia Sagrada nós ouvimos a voz de Deus e nós temos vídeo aqui que fala sobre isso e eu vou deixar um card aqui sobre a importância da palavra, tá? No final do vídeo você vai lá, eu vou deixar o card aqui. O segundo princípio de cultura do reino que eu quero falar com você é a cultura da oração. O que é a oração? Jesus ele nos ensina o modelo da oração. Em Mateus 6, ele vai falar ali a oração do Pai Nosso. Nós temos diversos vídeos aqui sobre falando a oração, o princípio da oração. Depois você vai lá que eu vou deixar o card aqui, eu vou deixar os links desses vídeos que eu vou citando aqui embaixo. Então assim,
A oração é a comunicação com o reino, é a comunicação com o Pai. E com ela nós estabelecemos esse relacionamento. Então, se você quer comunicar com o seu rei, se você quer seguir os princípios desse reino, princípio cultural, tenha uma vida de oração contínua. E eu ainda quero te falar sobre o terceiro princípio. Fica aí, tá? Não sai daí, porque o último princípio vai te deixar de boca aberta. Eu tenho certeza disso, e isso vai mudar a sua visão a respeito das coisas, tá? Eu quero te falar o terceiro princípio. O terceiro princípio de cultura do reino é o jejum. É o jejum. Você já ouviu falar em jejum? Hoje quase não se fala mais sobre isso, né? Parece que a importância é mais você ficar rico. É triste, mas a princípio da cultura do reino, o terceiro é o jejum. E aí a Bíblia vai nos dizer várias vezes sobre o povo de Deus fazendo jejum. Se vestindo com pano de saco, se cobrindo com cinza, jejum de humilhação, jejum para alcançar o favor de Deus e o jejum de abstenção de coisas, né? Lá em Mateus 17, 21, os discípulos vão expulsar um demônio e eles não conseguem. A pessoa traz até Jesus e Jesus consegue, claro, óbvio. E os discípulos em particular perguntam, por que nós não conseguimos, Senhor? E ele vai falar que existe caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Por quê? O jejum, ele mortifica a minha carne. O jejum, ele mortifica os meus desejos. E também, através do jejum, que o jejum tem que ser junto com a oração, eu me santifico. Porque se mortifica a carne, automaticamente alimenta o espírito. E nós também temos vídeo aqui no canal falando sobre a importância do jejum na vida cristã. Vou deixar o link aqui embaixo e aí você vai lá, dá uma analisada que você vai ver que anda junto a oração, a leitura da palavra e o jejum. Isso anda junto na vida cristã, tá? E eu ainda quero te falar sobre o quarto princípio da cultura do reino. Quarto princípio. E esse daqui eu tenho certeza que você quase não ouve falar por aí. Santidade. Santidade. Você conhece essa palavra? Hoje quase não se prega isso, né? A santidade, ela tem a ver com uma vida de separação para Deus. É viver longe do pecado e de tudo aquilo que pode fazer você pecar. É isso aí. É viver do jeito de Deus, é viver no padrão de que Deus determinou para mim e para você. A cultura do reino, princípio de cultura, né? O nosso Deus, ele é santo, santo e santo. Então, ele exige isso de nós. Se quisermos ter um relacionamento com Deus, precisamos andar em vida de santidade, em vida dos padrões de Deus. E o Paul Washer, ele tem uma frase que eu acho ela espetacular. Ele diz assim, que se formos santos por dentro, seremos santos por fora. Então, vivam a vida de santidade, é padrão de cultura do reino. Hebreus 12, 14 vai deixar isso bem claro para mim e para você. Ele vai dizer que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você quer ter comunhão com Deus, meu irmão? Viva uma vida separada do pecado. Viva uma vida santa. Agora, eu quero deixar aqui uma observação. Esses dias o Fernandinho fez um vídeo falando sobre isso daí, né? Cantores se associando a esse pessoal mundano, cantando junto, e lenga-lenga, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Tem muita gente que está falando aí que você não precisa viver uma vida de santidade. A minha observação para você é, faça o que a palavra de Deus manda, não é o que o pastor, que o cantor, que o padre. Eu não posso salvar ninguém. O cantor A, B, C não pode salvar ninguém. Só quem pode salvar alguém é Jesus. E para isso existe um padrão se a gente quer ter comunhão com Ele, se a gente quer ter uma vida santa. Então, não adianta você estar se misturando, você estar andando em tudo quanto é pecado, fazendo um montão de coisa e falando que tem comunhão com Deus. Não tem, porque olha o que a minha e a sua Bíblia diz. Então, viva uma vida separada, viva uma vida de santidade, tá bom, querido?
Agora eu quero te falar do último princípio de cultura do reino. A cultura do reino é diferente daqui, né? Aqui o cara bom, ele é vista pela sociedade do machista e dos homens, é o cara que pega muita mulher. Na cultura do reino é o rapaz que fica casado até que a morte separe. Cultura do reino, queridão. Você não gostou? Sinto muito. Então vamos lá. O quinto e último que eu quero deixar para você é o perdão. Sim, perdão é princípio de cultura do reino. Lá em Mateus 6,12, a oração vai dizer: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós fomos perdoados pelo amor de Deus incondicional. Então, nós devemos seguir o mesmo exemplo, a mesma forma como ele nos perdoou. Agora, nós encontramos pessoas que não querem perdoar e pessoas que têm dificuldade em perdoar. Aqui vai o meu conselho: ore a Deus. Pede ao Espírito Santo que te ajude para você perdoar, para que você seja perdoado. Se você sentiu o perdão de Deus, esse perdão gracioso, maravilhoso, que eu e você não merecíamos, então nós devemos fazer a mesma coisa. Não importa o que o outro fez, sabemos que muitas das vezes tem pessoas que nos machucam, nos magoam profundamente, mas não há ferida na alma que o Senhor não possa curar, tá? Não possa curar. Ele é Deus, Ele entende e Ele sabe, porque Ele morreu, cuspiram nele, fizeram um montão de coisa e a oração dele foi: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Quando você não perdoa, querido, você dorme com ferro em brasa. Você dorme com ele, você acorda com ele, é como se ele estivesse queimando a tua pele todos os dias, aquilo vai te correndo, aquilo vai destruindo. E nós temos um vídeo aqui também no canal que vai te ajudar muito a esclarecer sobre a importância do perdão. O perdão é cultura do reino e é fundamental para que você possa seguir a palavra de Deus, para que você possa seguir esse reino. Se você não perdoa, você não é perdoado. Então, são esses 5 princípios do reino que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo. Agora eu quero te fazer aquela pergunta crucial. Esse vídeo te ajudou? Você conseguiu entender? Foi bastante claro para o seu crescimento? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Por favor, isso ajuda demais o canal, tá bom? Espero que tenha te ajudado, enraizados. Até o próximo vídeo e tchau!